Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Menorá. Nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta, para a rádio e TV Menorá. Nesse momento, nós louvamos e agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui nesse bate-papo edificante. E hoje, trazendo uma palavra inicialmente, que está em Mateus capítulo 21. Convido você que está em casa, você que tem Bíblia, você possa, assim, nesse momento, ou puxar um aplicativo aí no celular, mas que você possa bater os olhos nesta palavra, tocar as vestes do Senhor. Esta palavra que está em Mateus 21, 12. Já convido aqui, presente no estúdio já, aqui em Barueri, São Paulo, presente aqui conosco, a irmã Rafaela Maschio, podendo compartilhar hoje aqui. Já convido a irmã para estar fazendo a oração leitura desta palavra, amém? Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Amém. Glória a Deus por mais esse nosso bate-papo edificante. Glória a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Eu já agradeço aí a tua participação como nossa irmã, como membro do corpo. E deixo aberto aí para esse boa tarde. Boa tarde, irmãos. Que o Senhor esteja abençoando a todos aí com esses testemunhos, né, que vamos conversar hoje. Amém. E aproveitando, né, irmã, como é que foi o teu início, a tua conversão? Quanto tempo você está, né, congregando na Igreja do Senhor Jesus, e como é que foi o início da tua conversão? Já fez 3 anos agora, né? Começou com o netinho, né? A gente começou a namorar e ele me convidou para frequentar a igreja. Só que para mim a igreja, né, era aquela gritaria, aquela coisa, né, que a maioria das igrejas são. E eu me apavorei no início, disse para ele que eu estava meio que assim e tal. E aí eu disse, tá, mas eu vou, né? Porque vou conhecer como é que é. Aí chegando lá eu vi que era totalmente diferente do que eu imaginava, né? Não era aquilo que eu pensava. Aí depois disso, depois que eu fui a primeira vez, eu pedia para ele para a gente ir, né? Eu cobrava ele que a gente tinha que ir na igreja. Mas a gente não ia todos os domingos, né? A gente matava um pouco no culto. Aí, acho que passou uns 6 meses depois, que teve um encontro, acho, em Florianópolis, em 2012, que eu fui a primeira vez, né, daí no encontro. E aí me chamou muita atenção, né? Eu fui muito abençoada, né, nesse encontro, né? E aí eu saí de lá dizendo, né, que eu queria, né, na verdade, me batizar, mas ainda não sabia como, não sabia quando. E foi engraçado que eu dormi na casa do netinho, né, de sábado para domingo. E ele sempre tem um devocional, né, do lado da cama. E aí eu peguei, eu vi ele lendo. E eu esperei ele sair do quarto e li. E estava falando sobre batismo. E aí eu terminei de ler aquele dia, né? E ele entrou no quarto. Eu olhei para a cara dele e falei assim, eu quero me batizar. E hoje? Aí ele, no mesmo momento, pegou e ligou para ti. Né? Dizendo que eu queria me batizar, que tinha que ser hoje, né? Que eu estava muito necessitada. E foi assim, né? A gente combinou, fomos para a praia. Aí eu me batizei, né? Se eu não me engano, foi dia 16 de fevereiro de 2012. Amém. Então, já fazem o quê? 3 anos? Começamos aí o 3º ano, né? 2 anos e alguma coisa.
Então tá aí mais uma experiência, né, de uma irmã nossa com o material, né, material da editora Vento Sul, no caso o devocional, né, que um dos artigos, né, enfim, ele fala sobre o batismo. E vejo assim como é importante nós sermos tocados hoje e sensibilizados, né, para realmente nos engajarmos nessa expansão junto da TV Menorá, junto do site Pão de Judá, mas também junto da editora Vento Sul, que tem produzido realmente materiais assim que tem transformado a vida das pessoas. Então, às vezes, eu sempre, quando me perguntam o preço do material, na realidade, eu digo, não tem preço. Esse material vale muito mais do que é cobrado. Porque quanto vale uma salvação? Né? Quanto vale uma vida feliz? Quanto vale uma vida cheia de paz? Quanto vale uma vida próspera? Né? Então, quanto vale uma vida sem falta de necessidades? Ou seja, totalmente suprida? Quanto vale uma vida suprida? Né? Não tem preço. Né? Não tem dinheiro que pague. Né? E muitas vezes nós ainda, né, eu faço essa chamada aqui, olhamos ainda para o material e queremos entender o preço. Na realidade, esse nosso material não tem parâmetro para a gente comparar com outros materiais, porque o conteúdo dele é o conteúdo do Evangelho pleno. Então, se nós tentarmos olhar hoje, comparar o preço do livro da editora Vento Sul com um livro do mundo, o nosso é barato, né, perto de outros livros hoje, que não, pela palavra de Deus, não tem conteúdo nenhum, né? Ou seja, não tem vida. E o nosso tem. Esses do mundo não tem. Não tem conteúdo, não tem vida. Porque não fala de Deus, não fala da palavra de Deus, ou quando fala parcialmente, né? Não fala plenamente. E quando nós falamos do evangelho pleno, é porque é todo, né? É o evangelho do reino, porque o próprio Jesus disse, 24:14 de Mateus, que será pregado o evangelho do reino, e então virá o fim, que é um grande momento de glória para todos nós, salvos. Então, eu glorifico a Deus porque a editora Vento Sul tem batalhado e buscado, né, desenvolver hoje materiais da mais alta qualidade, totalmente revisado, para poder entrar nesse mercado, né, esse mercado ímpio que a gente chama, né, mercado de quem ainda não foi despertado, não foi tocado assim como você foi tocado, né, irmã, em relação ao batismo, em relação à salvação, enfim. Então, aproveitando esse momento, eu vejo assim que quando Deus nos trouxe aqui nessa passagem inicial, em Mateus 21, né, o Senhor me trouxe assim que nós somos santuários, né? Santuários de Deus sois vós, né? Caso não sabeis, também está em Coríntios. E eu venho aproveitar esse momento agora para, como nós estamos num processo de edificação, para compartilhar contigo, no sentido assim de que você foi salva, né? Obviamente que já tinha sido pregada a palavra, enfim, ela foi regada até por um devocional, e foi o momento do teu batismo, era aquele dia mesmo, foi a estratégia do Senhor. Mas aí surge um novo homem, o santuário de Deus sois vós, o Senhor nos prepara como vaso, para que sejamos vasos de honra, sim, em nome de Jesus. Mas depende de nós permitirmos, né, o extermínio do velho, né, a aniquilação do velho, em relação às tradições, em relação à forma de que se vivia, né? Porque quando nós estamos no mundo, nós buscamos as coisas do mundo, né? E nos alimentamos das coisas do mundo, porque é a própria estratégia de Satanás, né? Para que a gente venha se manter num ciclo destrutivo, né? De morte, né? Porque morte gera morte, então a gente já estava na morte, né? Obviamente que Deus tinha um plano para cada um de nós, glória a Deus, nós que somos salvos, né? E estamos comendo desse evangelho pleno, esse evangelho do reino, e estamos nos mantendo vivos e sanos, eu digo lúcidos,
né? Porque o mundo nos leva à loucura. Na realidade, muitas vezes as pessoas entendem que nós ficamos loucos, né? Loucos estão os que estão no mundo e num ciclo de destrutivo de morte, né? E aí que vai entrar agora essa situação, porque você foi batizada, né? Você permitiu Jesus entrar no templo, é aí que vem o ponto, né? E aí, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam, né? E compravam, ou seja, e aí Jesus começa a trabalhar, né? Porque ele quer destruir o nosso ego, né? Que é o comerciante. Então, se nós pegarmos assim nesta passagem, a gente vê que Deus quer aniquilar com o nosso ego e quer acabar com esse comerciante lascivo, interesseiro, enfim, que se relaciona com outros espíritos, ou seja, um espírito de prostituição também, pela relação toda espiritual. E aí Deus quer que nós venhamos a nos tornar, então, sim, essa casa de oração, esse santuário, né? Santificado, consagrado, limpo. E aí a minha pergunta para ti, irmã, é como é que é, e como é que foi, e está sendo, né? Essa relação, né? Desde que Jesus entrou no templo, né? Na tua vida, e tudo que você tem passado e vivido em relação ao velho, em relação ao novo. Amém. No início, né, foi bastante difícil, porque eu fui batizada, mas parece que eu não levei muito a sério, né, o batismo, e continuava no mundo, fazendo as coisas do mundo, não abria a palavra, não buscava. E aí eu via que o Senhor estava, né, cada vez mais puxando, né, deixando a rédea curta. E nas tribulações, muitas brigas na casa do meu pai e da minha mãe, né? Eu toda hora queria estar na casa do netinho, não queria estar em casa, porque as brigas eram muitas. E aí eu comecei, né, a ver que não era normal aquilo. E sim o Senhor, né, dizendo, viu, tu não tá no caminho. Quando tu entrar no caminho, tudo vai melhorar. Eu amei. E aí eu continuava indo nos cultos, né? Quando eu lembrava, eu abria a Bíblia. E aí foi que veio, né, um ano depois de um tempo, veio a Sara. Descobri que estava grávida da Sara. Aí foi mais, né, mais uma tribulação no fato que minha família foi difícil aceitar. A família do Netinho já foi mais, né? O pai dele acolheu bastante, a Grazi em si também. Levou um choque no início, mas foi tranquilo. Mas meus pais, assim, meu pai, né, em si foi mais difícil. Ele ficou quase 2 semanas sem falar comigo, né? 1 mês sem falar com o Netinho. E aí essa foi mais uma tribulação, mas a gente orava, a gente sentava junto e o Netinho falava para mim, vamos orar, vamos pedir para o Senhor, né, dar calma, paciência, né, para a gente passar por essa tribulação. E a gente orava. E aí, quando tudo se acalmou, daí todo mundo, né, ficou feliz com a notícia, né. Meu pai e minha mãe já não eram uns vovô babão e tudo. E aí veio a dificuldade de a gente tinha que casar, né. Foi antes do casamento. A gente tinha que casar, abençoar, né. Aí a gente num culto, a gente abençoou as alianças, tudo. E, na verdade, a gente já estava casados, né, pela Bíblia. Mas a gente pegou a bênção de Jesus, né, de Deus, no casamento. E aí a gente foi morar, 1 mês depois que a gente casou, a gente foi morar juntos. Até meu irmão fez a mudança. E começou mais uma tribulação. Como que a gente ia botar móveis em casa, né? A gente não tinha condições, eu ganhava um salário mínimo, ele também. Como que a gente ia comprar as coisas de casa e depois alimentar a nossa filha, né? Essa era a preocupação. E, mais uma vez, a gente, na verdade, pensou antes, né? Não pensamos em Jesus, em primeiro lugar. A gente pensou na dificuldade. E aí a gente começou a orar.
A gente orou, e as coisas começaram a vir. Meu irmão ligava para nós e eu tenho um sofá para dar, eu vou te abençoar com uma cama, com um guarda-roupa, o outro com a cozinha. E aí foi. A casa estava praticamente completa. E sem a gente gastar nada. A gente não tirou nenhum dinheiro do bolso. E aí chegou uma época que a Sara estava quase nascendo e o quarto dela não tinha. Onde é que a Sara ia dormir? E eu comecei, né, a pressionar o netinho, que a gente tem que comprar uma cama, um bercinho, a gente tem que comprar um guarda-roupa, que está chegando roupa para a Sara e eu não tenho onde botar, né? Tá tudo em sacola, não tem onde colocar. E incrível que foi num sábado, quando eu falei isso para ele, ele pegou minha mão na hora e disse assim: vamos orar então. Vamos orar, né, para o Senhor abençoar, prover, né, condições, então, para a gente poder adquirir. A gente orou. No domingo de manhã eu estava me sentindo, não estava muito bem, né, porque estava perto da Sara nascer, já estava, né. E o netinho foi no culto de manhã. Chegou um irmão para ele e disse assim: irmão, fiquei sabendo a notícia que tu vai ter uma menina, mas então a minha filha já saiu do berço, eu tenho um berço e um guarda-roupa para o irmão, né. Aí só o irmão me falar quando é que o irmão pode ir lá buscar, tá lá separado já para o irmão, se o irmão quiser, claro. O netinho, né, na hora agradeceu, disse que era o que ele estava precisando, que Jesus tinha, né, escutado a oração em um dia, menos de um dia, né. E aí depois disso a gente, né, sempre buscou a orar sempre, né, na necessidade de orar sempre, pedir para o Senhor, né, abençoar. E desde então o Senhor nunca tem deixado faltar nada para gente. Até quando a gente veio aqui para São Paulo, nunca deixou faltar nada para nós. A gente passa pelos apertos, pelas tribulações, mas a gente sabe que é necessidade, né? Que o Senhor permite essas coisas para a gente crescer mais, né? E aí o Senhor nunca, né, deixou faltar nada. E a gente tá. Eu confesso para os irmãos que eu ainda, né, vacilo muito na palavra do Senhor. Às vezes esqueço de pegar a Bíblia para ler, dar as premissas de manhã. Mas, graças a Deus, né, o Senhor botou o netinho do meu lado, também para me quebrar um pouco. E também para me puxar a orelha, né? Porque, às vezes, quando eu esqueço, ele vai lá e cobra: tu já fez as tuas primícias hoje? Tu já orou para o Senhor? Por que tu tá nervosa? Porque tu esqueceu de orar hoje, né? E assim vai, né? E está sendo até hoje assim, só por Jesus mesmo. Que é pela fé, não tem como, né, não ser. Amém. Amém. Que bênção, né? O testemunho da irmã podendo falar sobre a questão da oração, a questão de levar ao Senhor, né? Porque o Senhor sabe de todas as coisas, mas Ele disse que é para orar. Ou seja, essa é a nossa nosso meio de comunicação com Deus, né? Através da oração, através de Jesus, para que Deus possa formalizar então as bênçãos, né, nas nossas vidas. Mas você falou em pai e mãe, né? E dentro desse processo, né, desde que Jesus entrou no templo e desde o dia do batismo, como é que está sendo esse quebrantamento dentro de ti em relação aos teus pais? É meio difícil, né? Porque meus pais frequentaram várias igrejas também. E aí, quando eu falei que eu demorei acho que uns 3, 4 meses para dizer que eu tinha sido batizada na igreja de Senhor Jesus Cristo. E nem fui eu que falei, o netinho deixa escapar. E eles me olharam assim: mas como tu foi batizada e tu não nos contou? A gente queria estar lá junto no momento. Eu disse: não, é uma coisa que a hora que o Senhor Jesus Cristo, né, disse que tem que ser naquela hora, tem que ser naquela hora. Não tem que chamar ninguém, fazer festa, né, por causa disso. Jesus faz festa nos céus e a gente, né, muda por dentro, na hora. Mas, em relação a eles, aí foi muito difícil, porque daí eles começaram a julgar, né? Começaram a julgar um pouco a igreja. Começava a julgar o netinho em relação, que o netinho estava sendo muito fanático, que tinha conseguido me levar junto. Aí começou os julgamentos, né? Mas nisso o netinho também já pediu perdão para eles já pediram perdão para o netinho. Já estão tudo... Chegou um tempo que meu pai chegou em mim e no netinho e disse assim: eu preciso de alguém que vá lá na minha casa e ore. Porque a minha irmã não está conseguindo, a Duda não estava conseguindo dormir de noite, que ela via, né? Ela via outras
pessoas no quarto. E aí ela não conseguia dormir. E ele tinha pedido na igreja que ele estava frequentando para ir. E os pastores disseram que eles não podiam ir orar na casa. Tem que ser na igreja só. E aí meu pai disse, como assim, né? Um pastor não vai na casa orar para abençoar? E aí ele foi, né, direto no netinho e perguntou, tá, mas o pastor da igreja de vocês pode ir lá em casa e orar? Mas na hora a gente ligou, né, para a autoridade local, né, de Florianópolis. E na hora, no outro dia, eles foram lá, oraram, ungiram toda a casa. E foi engraçado que uma semana depois começou o grupo familiar lá. Eles já estavam totalmente entregues ao Senhor. Ainda tem, né? Eles ainda não frequentam 100% a igreja. Mas o grupo familiar é toda terça-feira, eles não pulam nenhuma. Né? Agora há pouco, teve um caso que teve que ficar umas 2, 3 semanas, né? Mas já retomaram também o grupo, porque eles sentiram falta, eles foram atrás, eles pediram o grupo familiar, porque eles viram que estava fazendo falta. E, para mim, vim para São Paulo em relação de trabalhar para a igreja, né? Trabalhar na livraria, trabalhar na igreja em si, trabalhar para o Senhor, eles já se fecharam de novo. Disseram que eu estava sendo fanática, que eu estava largando a minha vida lá, largando eles lá, tirando a Sara de perto deles, né? A Sara tinha 8 meses. E aí eles começaram, né? Porque tu tem que vir embora. Que não é assim, tu te entregar 100% para Deus, né? Tem a tua família aqui também, gente, teu pai e tua mãe. E essa aí foi muito difícil, né? Pedia muita oração, né, para o Senhor, eu orava, pedia, né, que Ele pudesse me dar, né, capacidade de explicar para eles, né, o porquê que eu não podia voltar. Porque, nas minhas palavras, eu não ia saber, eu só ia, né, complicar mais a situação. E aí, na verdade, eles até entenderam já, né? Digamos que já entenderam, mas ainda tem um certo, assim, da filha estar longe. Mas, assim, eu sei que eles sabendo que eu tô com Jesus, que eu tô bem, que não, nada me falta, eu sei que isso já está bem para eles. Eles estão entendendo isso, que eu tô bem aqui, que nada me falta. Então, isso é uma coisa deles dentro deles. Então, é só Jesus que pode, né? Eu não posso fazer nada por eles. Só Jesus. E eu já falei isso para eles, o Netinho já falou para eles. E eu vejo que eles estão mudando bastante, assim. Porque quando eu falo com a minha mãe, ela já não chega para mim e diz assim, né? Volta para cá. Ela já parou com essa mania, porque eu disse para ela, mãe, não adianta tu ficar tentando que eu volte, porque se não for a vontade de Deus, eu não vou voltar. E aí eu já vi que eles já pararam com essa, né, esse jeito de tentar manipular a minha volta. Amém. E a tua parte nisso, né? Como é que é você permanecer aqui? Você sente falta deles? Como é que é essa quebra da tradição na tua vida? No início foi muito difícil, porque eu era muito apegada a eles, nunca tinha saído de perto, né? Acho que o mais longe que eu fui foi 2 quadras da casa deles, para dormir na casa das minhas amigas. E quando eu fiquei sabendo, né, dessa notícia de vir para cá, para São Paulo, no início eu me fechei, disse que eu não ia, que eu não queria morar em São Paulo, que não. E aí, quando meu pai chegou para mim e disse assim, né, não, o que me prende mais aqui é tu, a Sara, né? Mas se tu for para São Paulo, tranquilo. Para mim não vou ficar magoado nem nada. E isso foi, parece que um choque de realidade, né? Tu tem que ir. Tá esperando o quê? Aí cheguei em casa, falei pro Netinho, né, que eu queria vir para São Paulo. E nisso parecia que ia ser tão fácil, sabe? Desapegar da mãe, do pai, né? Do não fazer nada em casa, né? Ser meio mimada, né? Pelo pai. E chegando aqui, 1 mês depois, eu já vi que a realidade era diferente, que eu tinha que me entregar mais, que eu tinha que, né,
uma filha agora para cuidar mais, eu tinha uma casa para cuidar, um marido para cuidar, trabalho, e eu ainda tinha que dar de mim para Cristo, né? E aí eu vi que era totalmente diferente do que eu imaginava. Então, aí começou, né, aquelas vontades de voltar para casa da mãe e do pai. E aí, acho que foi umas 3 vezes que me deu essa vontade durante esse 1 ano que eu estou aqui. E eu digo assim, cada vez que dava era mais forte a vontade de voltar. Só que daí, né, até queria falar que a última vez, que foi a mais forte, eu já tinha feito até minhas malas. E só peguei e avisei o Netinho, disse, estou pegando a Sara e estou indo tal dia, porque eu já tinha fechado com a minha mãe, já tinha ligado para ela, já tinha dito, mãe, estou indo tal dia. Só vou comprar as passagens, já estou indo. E só cheguei no Netinho e disse, já estou com as passagens quase comprada, as malas já estão prontas e eu estou indo. Isso era numa quarta-feira de manhã, quando eu falei para ele. Ele disse, então vamos pelo menos hoje à noite num grupo. Nem nos grupos familiares, mas eu estava indo. De tão rebelada que eu estava. E aí eu disse, tá, vamos. Não vai fazer nada, né? Não vai mudar nada eu ir ou não ir. Aí eu peguei e fui. E a palavra toda do grupo, toda, foi referente a isso, né? A eu voltar para casa, né? E aí eu sentei, quando eu cheguei em casa, assim, eu sentei no sofá e disse assim, Senhor, mostra para mim se é para mim ir ou não, né? Então, aí foi que estava voltando a minha realidade. E aí até eu queria abrir em 2 Samuel. Acho que é 14. e 24. Aí eu li, dizia assim, disse o rei, torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Aí eu fechei a Bíblia e disse, pronto, né? Jesus falou comigo direto, não precisa nem questionar, né? E eu, quando eu falei pro Netinho, ele disse, eu preciso te dizer alguma coisa? Eu disse, não. Na hora, eu peguei o telefone para minha mãe, liguei e disse, mãe, eu não vou mais embora. Eu já vi que eu não posso ir embora, eu tenho que ficar aqui. E aí, depois dessa, né, que eu falei isso, parece que tudo se acalmou, foi uma paz, uma tranquilidade, aquela vontade de ir embora, passou. Aí, um certo tempo, começou a querer voltar. Que era assim, né, era a gente ficar bem, o inimigo vinha e entrava de novo. Tanto é que eu conversei com o irmão, e o irmão disse que eu tinha que fazer uma terapia online, né? Que isso ia me fazer bem. Aí, no outro dia mesmo, eu já entrei no site, vão te dar, e já me inscrevi lá para fazer uma terapia online. E no outro dia, a irmã já respondeu. Na mesma semana, já começamos a fazer a terapia, e acho que já faz uns 3 meses que eu estou fazendo terapia online, e digo que essa vontade de voltar não existe mais. Acabou, o Senhor tá entrando, né, na minha vida, e o inimigo não está mais tendo legalidade, né, sobre essa questão da família. E eu vou visitar meus pais, normal, e eu fico mais de 2 dias lá e eu quero voltar para minha casa, porque eu sei que a minha casa é aqui em São Paulo. Eu não sinto mais a vontade na casa dos meus pais. Ali não é mais o meu lugar, é só para visitar, dar oi, tchau e ir embora. Aí, daí eu vejo que o Senhor cada vez mais está fazendo a obra dele, né? E é só por oração, fé, não tem mais o que... Tem que buscar mesmo, porque senão a gente não é nada. O inimigo toma conta da gente. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou compartilhar uma palavra que está em Tiago 4. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus,
mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E é uma bênção porque tem uma condição, né, de nós aceitarmos, né? Tem uma condição de nós querermos, né? De nós nos voltarmos para Deus, de nós nos convertermos, a gente fala, né? Voltar-se para, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Mas Deus nos deu a vitória também. Nós temos que escolher agora pela derrota ou pela vitória. Eu, em nome de Jesus, todos, né? Escolhem em nome de Jesus pela vitória. Obviamente, ninguém escolhe pela derrota, mas Deus diz que a vitória virá somente se eu me sujeitar, né? E eu me sujeitando, eu já estou me voltando para Deus, e Deus já estou dando legalidade para que Ele venha operar, como Ele tem feito nas nossas vidas, na tua também. Mas nessa caminhada eu vejo assim como é importante, né? Aqui junto do teu testemunho hoje eu percebi algo também em relação à perseverança, né? Então Deus espera também que a gente venha, quando eu me sujeito, Deus já começa esse processo, né? Eu já estou voltado para o Senhor, mas Ele quer que eu permaneça, né? Então é chegar e permanecer, né? Então eu vejo assim como é importante eu observar na minha vida, né? E na vida de tantos irmãos que já passaram aqui no Quintal Vivo, já que é o 7º ano do programa, quantas transformações e quantas bênçãos derramadas nas vidas das pessoas que têm se chegado a Deus, né? E Deus tem se chegado a todos nós, né? Mas vai de nós buscarmos os recursos para resistir. Então, obviamente, se eu estou debilitado, se eu estou fraco fisicamente, por exemplo, sem comer, eu não vou conseguir caminhar, não vou conseguir me exercitar, não vou conseguir fazer nem atividades que são essenciais. Porque se eu não comer, eu não me alimentar, eu não buscar o Senhor, né, eu não vou ter condições de cumprir com um determinado propósito, né? Então, no espiritual, da mesma forma, né? Então, Deus quer que sim, eu me sujeite à sua ordenança, e Ele deixa bem claro, né, que eu vou sair vitorioso, mas eu tenho que resistir. Então, nesse processo, eu vejo assim que você falou da questão de várias coisas hoje, né? De oração. Mas agora, recentemente, você falou do grupo familiar. E como Deus abriu, né? Dentro do teu momento ali, né? Da tua esfera mental, que talvez estivesse totalmente voltada para o mundo, né? E para o passado. Mas você deu oportunidade para Deus operar dentro de você, né? E abrir com a sua luz, pelo livre-arbítrio, né? E você receber a palavra. Você perguntou, Ele respondeu, né? De uma forma bem, bem clara, né? Em relação à sua face, né? A vê-lo, a estar com Ele. E ninguém aqui é obrigado a nada. Mas, no meu entendimento, né, como diz a grande comissão, todos nós somos missionários, né? Todos nós estamos em missão, né? E obviamente que esse chamado aí, né, para o casal, né, para o teu marido e para ti, realmente é no propósito de expansão e de servir diretamente a igreja local em São Paulo, Barueri, região, enfim, todas as cidades aqui da grande São Paulo. Como missionários é uma grande oportunidade, é uma grande bênção, né? É algo assim imensurável, né? Não tem um adjetivo, não tem uma palavra para a gente ter noção de quão grande é nós servirmos ao Senhor, e principalmente quando se tem uma atividade, um ofício, né? Encargos, né? Seja na livraria, seja na portaria, seja pregando, seja, não importa, coordenando grupos familiares, liderando, enfim, mas não importa, na verdade a questão é estarmos, né, inclinados, voltados para que Deus possa sim, né,
nos dá condições, porque é Ele que vence o diabo. A nossa condição é de aguentar a tribulação que Ele manda. Nunca é maior do que eu posso suportar. Deus é um Deus de ordem, então Ele diz na sua palavra isso. E nós precisamos acreditar e parar de murmurar e olhar para o Cristo. Então, quando nós olhamos para o Cristo, nós chegamos a Deus, né? Nós nos sujeitamos a Ele, nós já estamos nesse processo de resistir. Mas precisamos ficar nele, né? Perseverar nele, né? Então, a perseverança é algo assim fundamental, eu vejo, né, em tantas palavras que Deus traz para nós, assim, no dia a dia, através do Ministério da Palavra, que é riquíssimo, né, na ministração ao vivo. Nós temos aí praticamente diariamente na TV ao vivo, gratuita. Temos aí na TV aberta, temos aí nos vídeos com assuntos específicos na TV por assinatura, nas rádios online, né? Então, enfim, oportunidade não falta para nós. Agora, a gente entende que hoje tem muitas pessoas novas, né? Porque você está com 21 anos, né? Então, já é mãe, com 21 anos, passou por um processo difícil, né? Cedo já, né? Com 19 anos, eu creio, né? Que você começou, assim, a encarar essa gravidez. E eu vejo que você já optou pelo correto, pelo padrão divino, né? De, então, ir junto com teu marido, né? De estar podendo formar, então, uma família em Cristo, no Cristo, né? E por Cristo, né? Porque não tem um motivo maior para nós viver hoje, se não for por Jesus e estar com Ele, né, nas coisas dele. Agora, quantas vitórias Deus já te deu? Né? Quantas vitórias Deus tem te dado? E isso fica, né? Eu puxo essa palavra aqui até a gente se animar, né? Porque nós vemos assim que a Rafaela, como nossa irmã, tem passado por muitas tribulações, como foi colocado até da sua família natural, em outra cidade, né? Chamar para que ela voltasse ao velho, e nós vemos assim que o Senhor prevaleceu, né? Porque está escrito também que os desígnios do Senhor prevalecerão, né? Prevalecerá a vontade de Deus, né? Agora, eu tenho que, pelo menos, me colocar numa posição de me dar condição para ouvir Deus, né? Então eu vejo assim, muitas vezes talvez a gente esteja apanhando tanto em tantas áreas, mas eu preciso também olhar para ver para dentro de mim, né? Não para o outro, mas para ver o que eu tenho feito, né? Eu estou me sujeitando a Deus, né? Então é algo que eu vou ter que batalhar, é algo diferente, é algo que eu vou ter que mudar. Não tem nada a ver com a minha natureza, a natureza divina, né? Os pensamentos do Senhor não são os meus, então eu vou ter que me sujeitar mesmo, né? E aí eu já vou estar nesse processo vencedor, que é de resistir, e Deus me dá a vitória. Então a alegria vem, né? E eu preciso entender que essa alegria nossa não deve ser uma alegria na carne, conforme as vontades naturais, ou talvez alegrias, entre aspas, né? Alegrias, entre aspas, do passado, que muitas vezes era uma manipulação almática, e fazendo com que a própria alma ali fosse exercitada. Então eu tinha uma falsa sensação, né? E na verdade era tudo com base, tudo fundamentado, tudo exercitando, né? A alma, né? Porque antes não tinha nem o Espírito, né? Não tinha confessado Jesus, não tinha nascido da água do Espírito. Agora, quando nós vemos isso, né, nós observamos que eu preciso alimentar o novo, né? Porque o velho não tem como mais, né? Então ele tem que ser exterminado. Então eu preciso entender que tudo que eu fizer aqui agora, né, na terra, depois que eu nasci da água do Espírito, tudo que eu fizer que isso aqui não tem problema, se for para a alma, tem problema sim. Porque eu vou estar estimulando, né? Ou seja, essa palavra que eu estava procurando é estímulo, né? Para a alma, eu vou contra o espírito. Porque o velho tem que morrer. Então, eu não posso incentivar, estimular as minhas emoções. Na verdade, eu preciso entender que mente, vontades e emoções é a própria alma. Então,
mente, vontades, emoções. Emoções, vontades, emoções, minhas vontades, minhas emoções do velho, né, não são as de Deus. Então eu preciso buscar a minha alegria num novo pensamento, né? E eu acho muito interessante, porque essa ministração é para mim, mas no sentido de que o novo depende da expressão do novo aqui na Terra, depende da renovação da minha mente. Por isso que o Senhor fala muito em nós renovarmos a mente. E transformai-vos, né? Transformai-vos pela renovação da mente, de Romanos 12, né? 1 e 2, porque ali, até no 2, nós já vamos experimentar a perfeita, né, e maravilhosa e única vontade de Deus para cada um de nós, que tem um plano. E quando eu estou no plano de Deus, eu vou ter alegria. Oh, glória! Amém? E é dessa alegria que eu queria que tu compartilhasse agora, quando você sente que está no plano, quando tem feito coisas que têm te alegrado. Amém. Quando a gente está, né, seguindo, né, o que o Jesus manda, né, que Deus manda, a gente sente uma paz dentro do coração, né, a alegria, né, que tu fala. Não tem como explicar. Né, só Jesus mesmo sabe das coisas. Mas a gente vê, né, que se tu não tá ali buscando na palavra, tudo dá errado. Nada vai dar certo. E aí tu fica te perguntando, mas por que Deus, tu não tá fazendo? Por que tá acontecendo isso, né? E, na verdade, é nós que estamos, né, deixando acontecer. Porque a gente não tá buscando, a gente não tá entregando nosso dia para Deus. E várias vezes, assim, quando eu esqueço, né, de entregar meu dia a Deus, eu vejo que parece que não anda o dia. Parece que tem sempre alguma coisa puxando. Tu não sente paz, não sente aquela alegria. Tudo é ruim, tudo é isso. Tá? E quando eu entrego realmente o dia para Deus, não me preocupo com nada realmente, eu vejo que parece que o dia passou rápido, né? Porque tudo é uma paz, tudo é alegria, tudo tá bom, né? Alguém vem, chega para ti, fala uma coisa, tá bom, né? Tu não questiona, tu não, né? Não vai brigar com a pessoa, porque tá tudo bom. E o Senhor tem feito muito isso, assim, quando eu entrego para Ele, né? Tem me dado muita alegria. E eu tenho visto que eu, nas tribulações, também estou me alegrando. Que era uma coisa impossível de eu fazer. Eu ficava brava, eu gritava, eu brigava. E agora eu sinto que o Senhor já está dando mais paz no meu coração nas tribulações. Eu estou conseguindo entregar a Ele, né? E no momento que eu entrego a Ele, a alegria vem, né? Amém. Glória a Deus. Versículo 10 de Tiago 4 fala para nós, o Senhor nos fala que humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Então, nesses minutos finais, né, eu fico a Deus aí pela tua vida e pela vida do teu marido, que tem proporcionado, assim, momentos edificantes, né, alegres, aqui na obra, aqui durante esse período já, que já vai para mais de um ano, que vocês estão aqui, né, realmente vocês, pelo Senhor, né, foram convidados a servir, né, e eu vejo assim que, como casal, vocês têm buscado um dia de cada vez, né, servir o Senhor, né, eu vejo assim uma dedicação muito grande do teu marido também, em relação à obra e à inclinação e a se sujeitar, né, e resistir, né, ao diabo em relação às provas diárias, né, e o fruto é tudo isso que foi testemunhado aqui hoje, o fruto é tudo que foi compartilhado aqui, porque eu tenho certeza assim que como Deus vê e pensa, e é totalmente diferente de nós. A teoria de Deus não é a nossa, né? Ele é bem pelo contrário, ele não tem como a gente entender como ele opera e vai fazer as coisas. Mas uma coisa a gente já sabe, que se eu me humilhar, eu vou ser exaltado, né?
Então eu vejo assim como é importante eu entender que eu preciso colocar o orgulho, o ego debaixo, né, dos pés de Jesus, pisar, esmagar e acabar com ele, em nome de Jesus, todos nós. Porque eu dependo sim, né, de me expor, eu dependo sim de praticar a verdade para que eu não me engane, né? Como está em 1:22 também desse livro. Então eu tenho que sair do engano. E muitas vezes nós queremos ser cristãos, nós queremos ser crentes, queremos estar na igreja, conhecedores da letra e se enganando. Misericórdia, que o Senhor me dê livramento disso. Porque eu não quero isso para mim, né? Muitas vezes as pessoas, mas irmão, tu te expõe, tu fala muito e conta muitas coisas, e etc e tal. E já chorei aqui quantos anos, e já dei tanto testemunho aqui, já falei, etc e tal. Mas eu confesso que eu sou um pecador e eu estou procurando o Senhor, né? O Senhor na minha vida, para que Ele se expresse através de mim, para que eu tenha essa alegria que você falou, essa paz que você falou, né, que trouxe hoje aqui no testemunho, diária, porque essa é a melhor de todas, né? Mas eu vejo assim que existe muita dificuldade dentro dessas batalhas diárias, dessa guerra em que nós estamos, né? Quando se fala assim de orgulho, quando se fala por exemplo, assim, eu vejo uma coisa muito comum, né? As pessoas, a irmã se expôs, né? O irmão se expôs, né? Glória a Deus, né? Porque, obviamente, que nós aqui, né? Pelo ego, pelo orgulho, né? Pelas fortalezas mentais, né? Se fosse pelo governo da mente, nós nem tava aqui, né? Falando hoje para todo o planeta, aí para, enfim, outros países, inclusive, que nos assistem, para essa programação abençoada da TV Menorá. Mas nós estamos aqui por fé, né? De que se nós nos colocarmos à disposição para servir e que outros irmãos possam se identificar talvez com o nosso testemunho e com a palavra que Deus traz através dos vasos, né, que você coloca à disposição, todos serão edificados, né, pela palavra de Deus, pelo testemunho, porque muitas vezes pessoas novas, talvez casaram cedo, né, talvez fosse pela questão de você ter tido filha, pela questão do chamado de perseverar, de querer ir embora e não ir, né? Não sei, talvez muitas pessoas se identificaram hoje com o teu testemunho, com o teu compartilhar aqui, como Deus tem operado, né, e falado, e fica aí, né, esse alerta, né, para nós renovar a mente, né, renovar a mente, porque eu vejo assim que durante muitos anos eu tenho visto assim muitos irmãos, muitas irmãs assim, e isso acontece comigo também, uma dificuldade muito grande da entrega, né, da entrega porque arrasou. Então, quando eu já arrasou, eu vou para um filtro do diabo, né? E aí ele já diz, não. Aí a vida não flui, o espírito não flui. Aí dá problema em casa, dá problema no dinheiro, dá problema com o filho, dá problema com um monte de coisa, né? Porque a gente está vivendo uma vida de religioso. Dentro da igreja de Jesus não tem como. Essa é a questão. Uma vida de religioso na igreja de Jesus, que é vida, religião não é Deus, né? Religião é o espírito da religião, que nos leva para a letra, que nos leva à morte, inclusive, porque daí ela incentiva a soberba, a altivez, enfim, aí eu começo daqui a pouco, me achar doutor, né, de um conhecimento, e passa a virar um bom diagnosticador de problemas. Então, olha para você, vejo defeito, olha para o ciclano, acho defeito, olha para o beltrano, acho defeito. Eu só acho defeito, né? Mas Deus, e você é um infeliz, né? Porque eu só vou achar defeito nas pessoas. E na verdade o Senhor espera que a gente enxergue o Cristo nas pessoas, não defeitos, né? Eu só estou vendo defeito nas pessoas e todo mundo é podre, todo mundo tem problema, menos eu, né? Porque eu não estou me olhando, né? E é difícil isso, né? Porque na verdade Deus quer que eu veja as virtudes, né? O Deus, o Cristo que já está naquela pessoa se manifestando. Então, esse exercício serve para mim, né? E eu vejo que essa caminhada é a caminhada do cristão, nós batalhar por isso. E aproveita agora esse momento para, nesse encerramento, você falar da questão da livraria. Rapidamente, como é que está sendo essa relação assim tua na prática com a livraria? Amém.
A livraria, né, foi guiada por Jesus, claro, né? Ele que, Deus, né, que né, proporcionou para mim, né, estar cuidando, né, do alimento de Deus, né, da padaria, que nem os irmãos. E eu sinto assim que o Senhor, né, fez como é que eu digo, proporcionou tudo isso para mim me alimentar mais. Amém. Porque eu vou estudar, eu tenho que estudar os materiais, eu tenho, né, que saber falar para os irmãos, né, para poder indicar eles, né. E eu sinto que o Senhor fez isso para mim poder me alimentar, porque eu estava fraca mesmo. E só tem sido uma bênção, né, porque depois que o Senhor proporcionou eu cuidar da livraria, eu tenho aprendido muito mais dos materiais, né. Lá em casa também mudou muito, porque quando começa a dar uns conflitos, eu digo, tu tem que ler tal livro. Eu também, mas tu tem que ler tal livro. E aí a gente, né, a livraria em si está sendo uma bênção mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Agradecer a participação de todos, os que oram, os que intercedem. Agradecer aí aos anunciantes também. É importante falar. Precisamos aí dos recursos naturais. Obviamente, agradecer também a toda a equipe da TV Menorá, aos bastidores, a todos que trabalham no áudio, no vídeo, que é muito trabalho, porque tem muita administração, que não para ao vivo a semana inteira. Também muita administração na TV aberta e também nas rádios, né? Então, realmente é um trabalho que envolve muitas pessoas. Nós agradecemos a Deus, que o Senhor abençoe a todos, guarde, proteja, e que você fique ligado aí, quinta-feira que vem estaremos novamente às 15 horas, com Quinta ao Vivo, nesse nosso bate-papo edificante para todo o planeta. Obrigado, Rafaela, mais uma vez aí pela participação, e que o Senhor siga abençoando lá, tia, tua casa, em nome de Jesus, a Sara e o irmão Ernesto. Graça e paz a todos. Quinta ao Vivo.